dentro das conexões que temos feito, e essa possivelmente já está entrando na casa da 20ª, para aqueles que nos têm acompanhado dentro das conexões de Randall Fonseca, onde pretendemos abordar temas não muito simples, também não muito complexos, porque tem a ver com desafios que nós vivemos no cotidiano, desafios daqueles eventos inesperados, daquelas coisas que realmente interrompem as atividades sociais, né, organizadas, aqueles eventos perturbadores. Portanto, quando nós tratamos esse assunto, podemos tratar de uma intercorrência de saúde com alguém da família, ou podemos ter um problema vindo de fora, né, ou alguém que chama para a nossa ajuda, ou aquilo que nós chamamos de desastre, quando a ajuda tem que realmente vir de fora, porque a magnitude do desafio, daquilo que irrompe, é maior do que aquilo que eu tenho. Então, ou seja, os recursos que eu tenho para responder são menores do que o desafio. Portanto, o impacto vai entrar e eu tenho que encontrar meios. E isso depende de uma coisa chamada planejamento estratégico. É nisso que nós temos colocado desde o início e que é importante acompanhar e tentar ver essas conexões, que elas tratam de vários temas e esses temas vão se conectando. Por exemplo, temas de primeiros socorros, em que até 2015 faziam parte de um pacote fechado, um pacote que estudávamos, por exemplo, músculos e ossos, como uma questão de traumas osteomoleculares. Bonito tema, bonito nome para revelar alguma situação. Mas, a partir de 2015, foi constatada uma série de problemas nessa forma de fazer as entregas dos cursos de primeiros socorros com pacotes, né? Pacotes de conhecimento. Muitas vezes com aquela abordagem medicalizada, aquela abordagem com terminologia médica e proferido por médicos e, portanto, se constatou um problema ali nesse meio. Qual é o problema? O problema da educação para primeiros socorros. Quem é que é o formador de primeiros socorros? Qual a linguagem que ele usa para poder alcançar aquele público-alvo que ele quer formar? E qual a disposição daquele público-alvo em aprender qual tipo de tópico? Ou seja, qual é a vontade que alguém tem de aprender alguma coisa sobre primeiros socorros? Em primeiro lugar, se ele sofreu alguma coisa que o motive para aquilo. Eu tive uma pessoa que se cortou, eu tive uma pessoa que caiu da bicicleta e parece que quebrou o braço, eu tenho, enfim, de acordo com aquela necessidade premente, a pessoa desperta para saber, o que eu poderia ter feito? O que poderia ter sido feito, como eu poderia ter atendido, e ela vai em busca disso daí. Portanto, essa visão dos primeiros socorros, dentro do contexto das emergências, daquilo que nós tomamos como emergência, que não é tão boa quanto aquela de achar algo que estávamos a procurar, e de repente ela emerge e se mostra, olha, encontrei, estava aqui a procurar um navio no fundo do mar e achei. Tá? Então, fazendo esses exemplos de que nem sempre emergência é só aquilo que é ruim. Mas aquilo que nós temos como praxe de definir emergências como algo que eu tenho que solucionar aqui e agora. E, portanto, eu tenho que interpretar o que é para poder definir uma conduta e poder cuidar daquele evento. De maneira que essas conexões, elas possibilitam que nós venhamos a formar um arcabouço dessa ciência que ingressou no século XXI, e que ao ingressar, ela se juntou com a sociologia e formou um tripé junto com a segurança e saúde. Embora existam políticas de saúde, existem políticas de segurança, mas as políticas de emergência sempre foram tratadas como um puxadinho da segurança e um puxadinho da saúde. Não envolve o cidadão comum, não envolve cada um de nós dentro dessa equação. Ela é sempre relegada a alguém que detém esse conhecimento de uma forma mais acadêmica. Portanto, temos que trazer aqui um técnico de segurança, um engenheiro de segurança, um médico do trabalho, e sempre vimos isso dentro das empresas. Então, as empresas formam os seus trabalhadores em função das normas técnicas, das leis e normas técnicas, das NRs e NBRs. Agora, e na comunidade? E no celular? Qual é a norma técnica que vem e que diz, você tem que estar preparado na sua casa? Qual é a norma técnica que realmente exige que o cidadão comum possa estar preparado para responder? Bom,
Nós fizemos uma analogia também com o soldado, né? O soldado vai para a guerra e você tem que prepará-lo para saber se defender e saber atacar. Mas também ele aprende primeiros socorros. Por quê? Porque ele pode se ferir, o companheiro do lado pode também ser atingido, e, portanto, os primeiros socorros vão estabilizar sinais vitais, já vimos isso, até que ele possa ser levado para a retaguarda, onde vai ser tratado e recuperado. Ora, isso foi percebido em 1973, que o mesmo ocorre no trânsito, o mesmo ocorre dentro das residências. Portanto, eu tenho que estabilizar sinais vitais imediatamente, conter o sangramento, posicionar a vítima para choque, enfim, desengasgar, fazer todos aqueles procedimentos que não compete aqui, nós estamos detalhando, mas que são procedimentos dos primeiros socorros. Então, os primeiros socorros são preponderantes, porque são eles que vão garantir, quanto mais rápido e precisos e eficazes foram eles, menor o tempo de recuperação. Ou seja, ele pode fazer a incrível diferença entre a vida e a morte, ou a diferença entre uma hospitalização prolongada ou uma recuperação rápida. Então, ou até uma invalidez, se não for bem aplicado. De maneira que esses detalhes, eles estão dentro desse escopo dos primeiros socorros. Mas a preparação não é só para intercorrências clínicas da pessoa, mas também do meio ambiente e da propriedade. E aí é que vem as questões dos desastres, porque vai depender de agências. Mas quanto tempo leva para uma agência chegar e poder nos ajudar? Quanto tempo o bombeiro leva para chegar? Quanto tempo a polícia leva? Quanto tempo o SAMU leva? Esse tempo de intervalo pode ser de minutos, 3, 4, 5, 15 minutos, até 5 dias. Depende da magnitude do impacto. E, portanto, esses efeitos podem ser duradouros. E quanto mais eu puder me proteger para sobreviver e para ter melhor condição enquanto eu aguardo, maior a chance de recuperação em menor espaço de tempo. E é isso que nós temos discutido dentro desses processos e que, ao encontrar uma das conexões de forma isolada, você não percebe esse processo de continuidade que estamos dando, porque não vamos ficar aqui durante horas e horas, mas vamos ficar conectando e trazendo essas possibilidades. E as suas perguntas, as suas dúvidas podem nos ajudar a fazer essas conexões. Portanto, aproveite o espaço aqui, mande a sua mensagem, diga a sua dúvida e diga onde está e como é que nós podemos ajudar e de que maneira estamos integrando cada um de nós dentro desse contexto das conexões Randall Fonseca. Portanto, sejam bem-vindos ao canal, participe do canal, né? Compartilhem, porque a ideia de cada um pode ser aquela ideia que você não teve, pode ser a pergunta que nós não fizemos e que alguém fez e que responda para que nós possamos estar conectando todos nós dentro dessa visão cultural de preparar os contextos para serem não frágeis, né? Porque os contextos frágeis, já vimos, é educação e recursos. Meu nome é Randall Fonseca, seja conosco nas conexões. Até breve.